Olá, eu sou o professor Lucas, de Educação Histórica. Nesse vídeo, vamos abordar a unidade temática Povos e Culturas, Meu Lugar no Mundo e Meu Grupo Social, referente ao 5º ano de História, dando ênfase a 2 objetos do conhecimento: associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade e à pluralidade, e associar o conceito de cidadania à conquista de direitos dos povos e das sociedades, compreendendo-os como conquista histórica. Os conteúdos abordados estarão relacionados à história do Brasil contemporâneo, à nossa Constituição e os limites da cidadania em nosso país. Vamos iniciar os nossos trabalhos com a pergunta: o que você entende por cidadania? Essa definição conceitual é de extrema importância, pois sem ela, o nosso planejamento não será fundamentalmente sólido. Segundo Silva e Silva, cidadania pode ser definida como: a rigor, podemos definir cidadania como um complexo de direitos e deveres atribuídos aos indivíduos que integram uma nação. Complexo que abrange direitos políticos, sociais e civis. Cidadania é um conceito histórico que varia no tempo e no espaço. Por exemplo, é bem diferente ser cidadão nos Estados Unidos, na Alemanha e no Brasil. A noção de cidadania está atrelada à participação social e política em um Estado. Sendo assim, a cidadania é inseparável de direitos políticos. Podemos ir além. A cidadania se constitui na igualdade de direitos e oportunidades a todos os habitantes de um país. Sem igualdade, não há cidadania. Inicialmente, em sala de aula, esse deve ser o seu principal objetivo: que os alunos compreendam o conceito de cidadania. Por essa razão, em seu planejamento e aula 1 sobre o tema, utilize como referência o nosso exemplo do plano de aula, referentes a essas habilidades da Base Nacional Curricular. Discutimos até aqui a definição do que é cidadania, seu aspecto conceitual. Vamos abarcar agora um planejamento e possíveis desdobramentos desse tema. Você sabe qual é o documento oficial brasileiro que referenda todos os nossos direitos e deveres? Como sabemos, é a Constituição de 1988. Como professor, você pode e deve abordar esse tema em sala de aula com seus alunos, dando ênfase especialmente a alguns artigos de nossa Constituição. Em sua aula 2, divida a turma em grupos e passe a cada um deles um artigo da Constituição. Por exemplo, no grupo 1, artigo 1º, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Para o grupo 2, artigo 3º, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Para o grupo 3, artigo 3º, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Parágrafo 4º, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação. Grupo 4, artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. No grupo 5, artigo 5º, parágrafo 9º, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Indique que a Constituição é um conjunto de direitos e deveres que todos os cidadãos brasileiros têm com o Estado. Por isso é tão importante que eles conheçam seus principais artigos. Peça a cada grupo que identifique o sentido do artigo. Para facilitar, observe que grifamos as palavras-chave de cada artigo, ficando assim: no primeiro grupo, todo o poder emana do povo. No segundo, construir uma sociedade livre, justa e solidária. No terceiro, sem preconceitos. No quarto, todos são iguais perante a lei. No quinto, é livre a expressão. Em sua aula 3, retome o conteúdo brevemente e una novamente os grupos, questionando-os o que significa dizer que o poder emana do povo, o que é uma sociedade livre, justa e solidária, por que devemos combater o preconceito,
Por que a igualdade é tão importante a todos nós? O que significa liberdade de expressão? Como vocês interpretam os artigos que leram da Constituição? Dê ênfase à noção de liberdade de expressão, pois é ela quem melhor se conecta com respeito ao outro e à diversidade que encontramos em nosso cotidiano. Todos esses conceitos, como igualdade, sociedade livre, liberdade de expressão, deverão ser construídos com o auxílio do professor. Dessa maneira, mesmo com o diálogo entre os grupos, caberá a você conduzir a discussão e possíveis conclusões dos alunos. Para facilitar, escreva os termos na lousa e vá anotando o que os seus alunos têm a dizer sobre o significado de cada artigo da Constituição. Novamente, não deixe de fazer inferência, possibilitando que seus alunos compreendam o conceito correto para cada caso. Afinal, liberdade de expressão não pode ser confundido por censura. O poder emanar do povo com ditadura. Em sua aula 4, você, enquanto conhecedor da realidade da sua turma, terá uma variedade de possibilidades de abordagens atitudinais para trabalhar com os alunos. Por exemplo, ao abordar a garantia constitucional do artigo 3º, que combate o preconceito na sociedade brasileira, você pode iniciar uma discussão sobre racismo e preconceito contra pessoas negras no cotidiano do nosso país. Dada a complexidade do tema, questione-se o que é que torna uma pessoa racista. Observe, um racista acredita na inferioridade de outras pessoas, apenas por causa da cor delas. Indique que o racismo, além de ser irracional, é um crime e deve ser combatido por todos nós. Se desejar, expanda o tema e peça que seus alunos produzam uma campanha. Por exemplo, pode ser feito um folder, combatendo essa prática em sua escola ou bairro. O material manterá uma relação com a Constituição, indicando o artigo 3º e será distribuído a todos os alunos e pais. Encerramos assim o nosso tema. É isso aí. Desejo uma boa aula para vocês e nos vemos na próxima.